Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como é belo compreender completamente esse dom tão divino ao restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, unção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, unção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra,
Olá, boa noite, seja bem-vindo. Estamos iniciando uma série especial aqui na igreja e também na internet. Nesse momento nós estamos na igreja, mas preparamos essa gravação para você que ainda não pode estar conosco. E estamos começando uma série chamada Ensinos de Jesus. É uma classe bíblica e aqui nós vamos aprender como Jesus entendia as Escrituras Sagradas e alguns outros temas. Dessa forma, vamos aprender mais da cosmovisão de Cristo e do que Ele tem para a nossa vida. Portanto, tenha a sua Bíblia aí por perto, que ela vai te ajudar muito nesse processo do ensino e do aprendizado. Antes, porém, vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza ao conhecimento nessa noite? Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos iniciando uma nova semana e te pedimos que o Senhor conduza a nossa vida, nossos passos. Nesse momento vamos abrir Tua Palavra, que ela seja luz para a nossa vida, que o Espírito Santo nos conduza à verdade e nos torne pessoas mais sábias, mais lúcidas, para Te agradar, para Te servir e para viver melhor. Obrigado por esta oportunidade, pelos meios de comunicação, por tudo que o Senhor faz para que possamos Te conhecer, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando nossa classe bíblica e o tema é Ensinos de Jesus. Dessa forma, vai ser uma espécie de aula e você vai ver aqui a mensagem de uma forma propriamente dita na tela, ok? O tema desse domingo à noite é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Portanto, vamos estudar do ponto de vista de Cristo o assunto das Escrituras Sagradas. E logo mais vamos entender o que essa imagem dessas rochas aqui de Quirã tem a ver com as Escrituras Sagradas. Aqui nós temos um iPad, um tablet. Quando você compra um dispositivo eletrônico desse, você precisa ler o manual, precisa conhecer suas peças, os aplicativos para fazer um bom uso. A Bíblia é o manual que Deus deixou para cada um de nós, para conhecermos melhor a vontade dele e vivermos mais felizes. Então a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. Vamos agora conhecer a opinião de algumas pessoas notáveis ao longo da história a respeito da Bíblia. Aqui está a imagem, uma frase do físico mais notável da era da mecânica clássica, é considerado o pai da mecânica clássica, Isaac Newton, das quais é o físico que eu mais admiro. Olha o que ele disse a respeito da Bíblia. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. E, curiosamente, Isaac Newton escreveu um livro fazendo os comentários sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton estudava as Escrituras Sagradas. Aqui um químico, Robert Boyle, olha o que ele diz. Deu boa parte, ou melhor, naquele diz o que ele fez. Robert Boyle deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia para várias línguas. William Herschel. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Fantástico, né? Todas as descobertas conduzem para o que a Bíblia já apresentava. George Washington, um dos presidentes americanos mais lembrados e mais notáveis. Impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. E aqui um dos pioneiros das telecomunicações, Samuel Morse. Olha o que ele diz. Quanto mais me aproximo do final de minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. Portanto, para Morse, ele cada vez que iria vivendo, ele ia encontrando mais características da sua própria origem e que essa origem tinha uma procedência bíblica. Portanto, a Bíblia é um referencial para a nossa vida. Vamos a algumas perguntas e respostas que nos ajudam a conhecer um pouco mais das Escrituras.
De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? Esse texto aqui você tem que saber de cor, hein? João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui está o texto, né? Então as Escrituras tratam da vida eterna e elas também tratam do próprio Jesus. Outra pergunta: que severa repreensão fez Jesus aos líderes religiosos de seu tempo? Jesus falou que eles erravam. Eles erravam por um motivo. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando é que uma pessoa erra? Quando é que eu erro? Quando é que você erra? Quando não conhece as Escrituras. Tendo toda a oportunidade do mundo, não lança mão dessa bênção. Como interpretar as Escrituras? Vamos ver. Qual era a Bíblia que Jesus utilizava, que ele usava? Mateus 5,17 diz, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então a Bíblia que Jesus utilizava eram os escritos dos profetas. Origem Divina das Escrituras é um livro inspirado, é um livro que contém uma revelação. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Pedro fala, né? Vamos ver? Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então os homens foram separados e eles falaram movidos. Essa movimentação que vai ter aqui é uma movimentação de pensamento, mas a pessoa escreveu com a sua linguagem, dentro do seu vocabulário, de acordo com a sua cultura. Paulo era mais estudado, então ele fala numa cultura mais nobre, ele filosofa. Pedro é mais bruto, tem hora que ele fala umas coisas assim pesadas. Cada um fala de acordo com o seu conhecimento cultural, social e de acordo com quem ele falava também. Deus inspirou cerca de 40 profetas para escrever o livro sagrado. Homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos, reis, pescadores. Quais foram as línguas originais da Bíblia? Quando você tem lá aqui o texto, né? Eu não vou tentar ler porque eu não sei o hebraico, mas em português eu sei. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, boa parte do Antigo Testamento, boa parte não, a maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Há uma pequena parte que foi escrito em aramaico, foi quando Daniel estava lá na Babilônia e também no reinado dos Medos e Persas. Então, Daniel foi escrito, alguma parte de Daniel em aramaico. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego eu conheço algumas coisas aqui, né? Eu sei que essa primeira letra aqui é o epsilon, eu sei que essa letra aqui é o alfa. Então, algumas coisas eu sei, né? Aqui, ó, essa palavra eu sei pronunciar, chama logos. Logos, em grego, significa verbo. Então, a tradução fica mais fácil ainda, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui tem uma outra palavra que eu conheço também, theos. Essa letra aqui é tal, ou melhor, teta, epsilon, o e sigma. Então, theos. Theos é o próprio Deus. Theos deriva a palavra teologia. Como a Bíblia chegou até nós? Vamos ver? Aqui nós temos uma foto, Cavernas de Qumran. Aqui, algumas décadas atrás, foram encontrados os escritos que são chamados Escritos do Mar Morto. Esses livros, esses pergaminhos, esses livros que foram encontrados, datam do tempo de Cristo, e quando se foi ver, verificou-se que o que se estava escrito ali, intacto, condiz com praticamente tudo que nós temos em nossa Bíblia aqui em mãos. Dessa forma, você tem um original dos tempos bíblicos e um atual, e verificou-se que não havia discrepância. Então,
Ao longo do tempo, os monges copistas foram copiando, recopiando, foram perpetuando, até que Gutenberg ele imprimiu a Bíblia pela primeira vez. E daí em diante só cresceu. Só cresceu o número de exemplares. Então, temos que a Bíblia vem passando ao longo do tempo. Hoje é acessível a todos pelo celular, escrita na internet, o próprio livro em nossas mãos, uma infinidade de possibilidades. No entanto, o que essa imagem revela, que é a imagem que estava lá na capa do nosso estudo, revela que aqui foi encontrado originais intactos. Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? João 17,17 você conhece. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a própria verdade. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? 2 Timóteo 3, verso 15, vamos ver? E que, desde a infância, sabe as sagradas letras. Paulo falando para Timóteo, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí agora ele começa a fazer uma descrição de como é a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra educação é uma palavra bastante rara no Novo Testamento. Mas aqui a gente vê que a Bíblia é útil para a educação, que é o assunto da nossa lição da escola sabatina. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para nos tornar perfeitos. Para quê? Para toda boa obra. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Vamos ver? São dois textos. Primeiro, Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E Isaías 40, verso 8 é um texto maravilhoso, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Portanto, por quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Para sempre. Alguma parte da Bíblia foi anulada? As minhas palavras não passarão. Então veja, não tem o que se anular, do ponto de vista moral. Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Vamos ver? Ele, porém, respondeu antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Como nós devemos interpretar as Escrituras? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse fato aconteceu quando Jesus estava em Emaús, ali com alguns discípulos, e aí ele faz uma retrospectiva, desde Moisés, passando pelos profetas, falando a respeito de si mesmo. Jesus falando, olha, essa profecia falava do Messias, o Messias sou eu. Como as pessoas reagem ao ensino das Escrituras? Jesus contou uma parábola para ilustrar. Quais são os tipos de solo apresentados na parábola? Aí você, lendo Mateus capítulo 13, percebe que algumas sementes caíram na beira do caminho, os pássaros vieram e algumas foram tragadas, né? Se tornaram alimento dos pássaros. Outras sementes caíram em solo rochoso, até cresceu, mas logo foi sufocado porque tinha muitas pedras. O outro grupo de sementes caiu entre os espinhos. Cresceu, só que os espinhos furaram e teve vida curta. No entanto, houve sementes que caíram numa terra fértil, pH corrigido, um solo úmido, luz solar. Dessa forma, Jesus ilustrou que a semente é como o coração humano. Tem coração que aceita a mensagem, mas logo as dificuldades da vida vêm e espinham, e a pessoa se sente sufocada. Outras crescem entre as pedras, e logo coloca muito empecilho, muita barreira e não consegue progredir. No entanto, há pessoas que conhecem as Escrituras e ao ter contato são abençoadas, porque o coração dessas pessoas é um solo fértil.
No caso, o nosso coração, ele pode ser comandado, ele pode ser dirigido por nós. Dessa forma, nós escolhemos qual tipo de solo representa a nossa vida. E nessa noite chegamos ao momento da decisão. Eu vou fazer aqui o voto e se você aceita, levanta a sua mão e fala, eu aceito, tá bom? Vamos lá. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática e prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar seus ensinos. Esse é o seu desejo? Levanta a sua mão e diga, eu aceito. Eu aceito também. Louvado seja Deus por nossas decisões. Vamos fazer uma oração? Oremos então. Santo Deus, muito obrigado pelo estudo dessa noite. Algumas pessoas estiveram conosco, conectadas, e aprendemos um pouco da Tua Palavra, relembramos alguns conceitos, e muito obrigado pelo que o Senhor preparou para nós. Que a nossa vida seja um terreno fértil para que o Evangelho cresça, que a Tua verdade possa encontrar raízes, possa se solidificar e que possamos crescer, amadurecer espiritualmente. Obrigado pela oportunidade de esquadrinhar as Tuas Escrituras e nos ajude a nos tornar não somente conhecedores, senão praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos em nossas dificuldades e limitações. Nos dê uma semana próspera, protegidas e amparadas em Ti. Confiamos no Teu poder e queremos que o Senhor volte em breve. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, faça planos de estar conosco na igreja presencialmente. Em breve teremos culto todos os dias, sábado, domingo e também na quarta-feira. Você será bem-vindo. Tenha uma decisão pela fé, viva pela fé. Você e sua família serão abençoados. E então dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os dias desafiadores estão aí, mas dias mais desafiadores virão. Portanto, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça de Deus e encontremos amparo para as nossas vidas. Um abraço, uma boa semana e semana que vem vamos dar sobre a salvação. Um abraço e até logo. Tchau, tchau. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é
possível recomeçar. Saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo